Oi, gente, tudo bom? Tava morrendo de saudade. E hoje eu trouxe aqui uma pessoa muito especial, que tem uma história incrível para compartilhar conosco. Espero que vocês gostem, que eu tô aqui ansiosa por esse momento, estou muito feliz. E então eu gostaria de apresentar a vocês o Djalma Moraes, um grande amigo, uma pessoa que eu sou muito fã. Oi, Djalma, tudo Oi, bem? Lídia, tudo bem? Tudo ótimo. Hoje nós vamos fazer fofoca do bem, né? Ah, Sim. então tá bom. Então tá bom. Então, Djalma, eu gostaria de que você contasse um pouquinho pra gente a sua história, sua trajetória. Olha, eu não quero fazer inveja ao Forrest Gump, mas eu chego perto, né? Chego perto. Já fiz um monte de coisa, mas assim, sempre me pautei por aquele gosto de fazer algo diferente, de experimentar a vida e tirar aprendizado, né? Já fui atleta, joguei basquete 20 anos, né? Eu me formei em psicologia quando todo mundo queria que eu fizesse educação física, já fui na contramão, né? Trabalhei com vendas, trabalhei com bastante contato ao público, mas o trabalho mais importante que eu fiz foi com capacitação de jovens. Nossa, que incrível. Foram quase 20 anos em projetos, né? E era muito legal ver, né, um jovem que chegava cru, de repente ele ir para o mercado de trabalho e anos depois me encontrar já com família formada, já realizado e tal. E também fui professor na FATEC, área de gestão de pessoas, também outra área que me trouxe muita felicidade, porque me deram duas áreas, gestão de pessoas e uma área de projeto integrador, Nossa, que legal. né? E o projeto normalmente era feito da faculdade para fora, para as empresas, e eu Ah, resolvi fazer o contrário, fazer dentro da faculdade. Então nossa, que nós criamos bacana. espaço de convivência, nós criamos uma infinidade de coisas lá dentro que a faculdade não tinha, né? E muitos alunos se revelaram a partir desse projeto. Tanto é que um relato mais legal que eu tive foi de uma aluna que falou o seguinte: olha, professor, eu cheguei aqui às 7h30 da manhã. Eu já lixei, eu já pintei, eu já preguei, já fiz um monte de coisa. Vou dizer para o senhor, eu nunca tinha feito isso, nunca tinha tido interesse nenhum em mexer com isso. Cheguei em casa estressada, mas realizada, porque assim foi a melhor coisa que eu já fiz na vida, Nossa. né? Acho que escutar isso assim dá uma alegria e tanta, né, Dá, Djalma? dá. Eu acho que assim, a gente poder mostrar para as pessoas que elas são capazes é tudo de bom, né? Sim. E na minha vida sempre teve alguém que me deu uma luz, alguém que me socorreu em algum momento, sabe? Me deu uma dica, pegou minha mão e falou: olha, vamos por aqui, ó, você tem esse talento aqui, vamos aproveitar, vamos fazer isso. E eu acho que a gente tem que retribuir de alguma forma. Sim. A vida é isso, né, Ah, Djalma? Um ajuda sim. o outro, né? É uma grande troca, né, Sim. Lídia? Acho que o interesse maior é isso. É você poder aprender com as pessoas e Sim. você poder deixar um pouco do seu conhecimento com alguém. Isso, Sim. para mim, não tem preço. Sim. E nós estamos vivendo uma era que é impressionante a importância da gente se reinventar, né, Sim, Djalma? sim, sim. Muitos jovens hoje não têm muita referência, não têm objetivos na vida, não têm sonhos, né? Estão muito perdidos, né? Sim, O que que sim. você, qual o conselho que você dá pra gente? Olha, conselho não dou não, mas eu acho que assim, a vida é um grande desafio. A partir do momento que você nasce, você já está se desafiando. Ficar em pé é um grande desafio, né? Porque na É, realidade a gente devia andar de quatro, sim. né? Mas ficar em pé já é um grande desafio. Mas o detalhe é o seguinte: olhar para a vida como um grande dom, uma dádiva, e cuidar dela. Isso envolve o quê? A vontade de aprender, isso envolve também a coragem de aceitar os próprios erros, né? E o que a gente está tendo hoje é o que Sigmund Bauer falou, que é assim, um mundo muito volátil, Sim. é uma realidade líquida, né? Sim, Ela muda muito. muito rápido e tal. Só que a gente tem que ver o seguinte, nem tudo é informática, nem tudo é internet. A hora que você não tiver internet, como é que você faz a sua vida? Sim. A hora que você não tiver likes, o que você vai fazer? Né? A gente tem que se preparar para esse mundo diferente, mas ter recurso para enfrentar quando ele não estiver aí. Exatamente. Né? E a gente vê que a geração que é descendente do pessoal dos anos 80, né? Os filhos do pessoal dos anos 80 estão tendo essa dificuldade hoje. Por quê? Porque pegaram um mundo mais fácil, Sim. pegaram um mundo que está tudo prático. Vou dar um exemplo para você que eu acho muito claro. Na minha infância, por exemplo, a gente tinha a vendinha da esquina para comprar as coisas, não tinha supermercado, né? E a gente vivia.
A gente fazia o que era possível com o que tinha na mão. Exatamente. Né? Hoje, você vai no supermercado, você compra tudo. Você vai num hiper, você compra computador, compra televisão e tal. Antigamente, para comprar uma TV, a família tinha que ir numa loja, normalmente abrir um crediário para o resto da Sim. vida. Né? Hoje você troca a televisão como quem está trocando roupa. Você compra celular como você troca a roupa. Né? Isso torna tudo muito mais fácil. Não vou dizer que fique mais simples, porque as coisas não estão baratas. Exatamente, né, Djalma? Você entende? Mas o que acontece é você elimina aquele prazer de conquistar as coisas. Né? E aí, com o tempo, dá um vazio. Sim. Você tem tudo e não tem nada, né? E também é outra coisa que a gente sente muita falta hoje, é assim, aquela conversa tete a tete que nem nós estamos tendo, como nós tivemos muitas vezes. Sim. Né? Com você, com teus pais, com os amigos, a gente sentar e conversar. Né? Isso faz falta. Sim. Isso ajuda você a se fortalecer espiritualmente, Sim. mentalmente. Sim. Né? E não é só no oba-oba, não é só na balada, mas assim, saber que você tem um amigo que você pode contar, que em determinado momento você pode ligar, marcar para tomar um café, ou até tomar uma cerveja que seja, né? Mas saber que você tem com quem contar. Né? E hoje a gente não vê muito isso, que a coisa assim é muito solta, muito rápida, a gente percebe que não tem fidelidade ou lealdade. Exatamente, esse é o maior desafio, né, que hoje em dia nós estamos encontrando, né, na sociedade, Sim, né? sim. Muita mentira, né, Djalma? Muita frieza, Muita né? frieza, muito vazio. Eu, particularmente, tenho estudado bastante isso, né? Eu vejo as notícias, eu procuro analisar com clareza, converso muito com a minha esposa a respeito do que a gente vê e ouve, né? E o que a gente percebe é assim, parece que é uma coisa articulada, de tirar as esperanças, de tirar a vontade de mudar, para você conduzir as pessoas do jeito que você bem entende. Você entende? De repente surge um salvador da pátria, de repente surge alguém que vai resolver todos os problemas do mundo. E aí o pessoal, oh, é esse. Sim. Mas espera aí, a maior solução acontece dentro de você. As suas escolhas pertencem a você. É verdade. Né? Escolher exige responsabilidade. Muitas vezes, se eu atribuo isso a outro, eu tiro de mim essa responsabilidade pelos erros que eu posso cometer. Sim. Isso, para mim, incomoda muito. Sim. E, assim, a maioria das pessoas hoje em dia é assim, né? Sempre atribui a culpa a terceiros, né? Sim, sim. Culpa porque a relação não dá certo, culpa porque o trabalho não deu certo. Isso. E nunca assume a responsabilidade de ser protagonista da sua vida e mudar, né, o seu destino, né, Djalma? Porque, na realidade, vamos pensar o seguinte, se deu errado, vamos ver o que eu posso fazer para consertar isso, ou não repetir isso, né? Agora, começar a arrumar desculpa, né? Que é comum. Há sempre a justificativa. É natural do ser humano arrumar, né? Que nem criança costuma fazer isso. Sim. Mas nós somos adultos, e às vezes se parar para olhar assim, qual é o efeito disso a médio e longo prazo? O que isso pode trazer daqui mais algum tempo? Né? Não vou dizer que eu sou um cara perfeito, porque cometi uma infinidade de erros durante a minha vida, mas fui aprendendo. Né? Você vai selecionando aquilo que você quer continuar a fazer e o que não quer. Sim. Agora, você não pode ser guiado pela mídia, você não pode ser guiado, muitas vezes, pelo que acham que você deve fazer. Né? Tem coisa que eu não faço, eu falo para todo mundo, não faço isso, não quero isso. Né? Tem coisas que para mim são extremamente prazerosas de fazer, que nem todo mundo faz, que nem eu adoro chegar em casa e ficar sozinho, num cantinho, sem TV, sem celular, sem nada. Seu momento, né? Meu momento, eu chego lá e me desligo de tudo. Isso é bom para mim. Né? Seria muito chato alguém chegar, você está doente? Você está triste? Não, não estou triste, eu estou só no meu momento, acabou. No meu momento. Sabe? E a gente vê que tem gente que tem medo disso e às vezes tem que ficar no celular, às vezes horas e horas, jogando conversa fora, às vezes nem fazendo isso. Sim. E tem pessoas que não gostam da sua própria companhia, né, Djalma? E acaba sempre dependendo emocionalmente das outras pessoas, né? Sim. Não se aceita, não se entende, né? Esse é o maior problema também dessa geração de nós jovens, né? De não se entender, de não entender o que está acontecendo, né? De não se encontrar, né? Lídia, eu vou dizer uma coisa para você que é muito séria, assim, tudo isso é muito falta de estudo, falta de aprofundamento. Essas atitudes, elas são previstas quando você fala em inteligência emocional. Sim. Né? Porque uma máxima da inteligência emocional que eu acho muito legal é o seguinte, inteligência emocional não é você fazer o que gosta, é aprender a gostar do que faz.
que é muito diferente. É muito diferente. Isso. E quando você fala em inteligência emocional, você fala o seguinte, na pessoa, ela poder dar nome às sensações e os sentimentos que tem. De repente, a pessoa está ansiosa, né? Ela fala, não sei por que eu estou ansiosa. Mas se você for analisar, ela está na expectativa de alguma coisa que vai acontecer. Sim. Ela passou por alguma experiência que deixou ela insegura. Sim. Mas ela não sabe dar nome para isso. E aí ela fica girando. É verdade? Ela fica girando. Isso é verdade. Né? Isso faz mal, né? Você vai viver muito tempo numa sensação como essa, você fica com taquicardia, tal. Depois de um tempo você pode ter pressão alta, pode ter um monte de coisa. Sim. Né? Então, aprender a dar nome às próprias emoções já ajuda você a lidar melhor com a realidade do mundo. Sim. Você entende? Você poder identificar as suas emoções. E essa educação emocional muitas vezes não se tem. Não tem. Não tem. Por quê? Se atribui a emoção às coisas que você pode ter. Sim. A coisa que você pode comprar, local que você pode ir. Sempre ligado ao materialismo, né? Alguma coisa concreta. É uma conquista no material, né, Djalma? Mas a gente se alimenta muito mais das coisas que a gente imagina. Os nossos sonhos nos guiam. É, isso mesmo. Você entende? E muitas vezes o sonho ajuda você a concretizar coisas, porque assim, tudo nasce, como a gente sabe, no mundo espiritual. Nasce fora da gente. Sim. Você imagina, você vai criando coisas, depois você atribui palavras para definir o que é, e dali você vai executar. Né? E é tão gostoso quando você faz um plano de alguma coisa e, de repente, com o tempo, você vai tendo condição de conquistar essas coisas. Existe todo um amadurecimento, todo um processo. Tal. Só que a gente está vendo assim, uma pressa muito grande, uma ansiedade muito grande de agora, tem que ser já, não pode passar. Não, peraí, às vezes as coisas demoram um pouco mais para acontecer. E aí a gente pega muitos casos das pessoas que se desesperam e que entram em depressão, algumas cometem até suicídio e tal. Quando você vai ver, não, porque não conseguiu entrar na faculdade, não conseguiu. Peraí, calma, cara. Não conseguiu agora. Agora, mas tenta de novo, né, Tenta de novo. Essa resiliência, essa capacidade de voltar a lutar por alguma coisa, ela é muito importante. E quando a pessoa está num nível de ansiedade muito grande, ela não tem paciência para encarar. Esperar, né, Djalma? E aceitar os processos da vida, né? Que tudo leva um tempo, não é da noite para o dia, né? Sim. E é muito interessante isso, né? Porque às vezes você vê pessoas que conquistam as coisas e parece que não se esforçam, né? Você fala, mas a pessoa está sempre conseguindo isso, conseguindo aquilo. Mas você não sabe como é que ela se prepara para ter as coisas. Exatamente. Né? A gente se ilude muito com aquilo que a gente vê, né? A gente não tem noção do que está por detrás das histórias, né, Djalma? É muito comum você ouvir as pessoas, não, porque eu quero ficar rica. Aí você para ficar rica. O que é ficar rica? É ter mais dinheiro? Né? O que é ficar rico? É você se destacar na sociedade? Mas pouca gente sabe quanto custa isso. Exatamente. Né? Tem uma fala do Ayrton Senna que é muito interessante, né? Perguntaram para ele assim, Ayrton, né? O que é melhor, ter dinheiro ou não ter? Ele falou, o dinheiro é uma coisa engraçada. Quando você não tem, você luta para ter. E depois que você tem, você continua lutando para não perder. Nossa, ou seja, você está sempre ali na mão do dinheiro. Sim, o dinheiro é muito importante. Ter dinheiro, ter uma boa condição de vida é importantíssimo. Sim. Mas você não pode esquecer outras coisas que tem em volta. Né? Você não pode esquecer que existem pessoas, que você tem uma relação familiar. Você não pode esquecer que, por exemplo, você, em algum momento, você pode não estar com saúde. Com quem você vai contar? Exatamente. Você entende? Eu tenho dinheiro, posso ir para qualquer hospital. Tudo bem, você pode ir para qualquer hospital, mas quem vai te visitar lá? Se não tiver as enfermeiras e os médicos, quem pode ficar com você? Exatamente. A hora que você sair do hospital, você vai para casa, eu posso pagar uma cuidadora. Tudo bem, você vai pagar uma cuidadora, mas naqueles momentos que você precisa conversar coisas mais pessoais, que você precisa trocar algumas informações, com quem você vai fazer? Sabe? Esse lado humano ele não pode ser negligenciado. Sim. Em troca de tecnologia, inteligência artificial, mas de jeito nenhum. Né? Tanto é que, assim, todo mundo falando em carreira tecnológica, carreira técnica, eu sempre bati na tecla. Trabalhe em área de humanas, porque vai chegar uma hora que as pessoas vão precisar de ter um ombro para chorar e não vão ter. Sim.
né? Que é o que a gente vê na juventude hoje, Sim. né? A molecada no desespero, muitas mortes de jovens por vários motivos, a gente vê que às vezes é aquela vontade louca de ser igual ao outro. Sim, a comparação, né, Djalma, isso é muito triste, né? Porque a gente vê tanta gente com tanto talento indo embora tão cedo, por não acreditar em si, né? Por não botar fé em si próprio, por desacreditar de si, por se torturar o tempo inteiro. Isso é muito triste. Se comparar com o outro, né? Que nem, por exemplo, tivemos as Olimpíadas, aí você para pensar, né? As mulheres fizeram um sucesso tremendo, uma coisa que eu admiro pra caramba. Sim, foram assim, incríveis, foram lindas, incríveis. maravilhosas. Mas assim, vamos pensar, é fácil a vida delas? Ganhou porque teve sorte, não é sorte, é trabalho. Muito trabalho, né? Sabe? E a questão que a gente precisa colocar na cabeça dessa galera é o seguinte, para conquistar alguma coisa é importante que você tenha um trabalho consistente. Sim. Sabe? Você saiba para onde você quer ir e muitas vezes saiba lidar com as pressões que acontecem no seu ambiente de trabalho. Esporte de alto nível é uma exigência muito grande. Psicológica, né? Psicológica, a pressão é muito grande. Eu fui atleta há 20 anos, eu sei o que é isso. Você ir para uma final, né, que é tudo ou nada. Sabe? Você vai lá e tudo ou nada. Onde sua mente tem que estar totalmente preparada para tudo que Pra possa aquilo, acontecer tudo ali, que possa né, Djalma? acontecer. E aí você vê, às vezes, alguns companheiros que perdem a linha e querem brigar, outros acabam sumindo. Você vê que a pessoa ela se aniquilou totalmente. Ela podia ter um bom resultado e não tem. Tudo por causa da mente, né, Djalma? Trabalho da mente. Então, assim, a gente tem que ver que assim, tudo que está acontecendo hoje é um trabalho que está sendo uma destruição, às vezes, do sonho. Sim. Sabe? Eu não estou sendo pessimista, estou sendo realista, Sim, porque é a todo dia está vendo mesmo, isso. é o que a Aí, gente vê nos isso, noticiários, né? Isso. As pessoas almejarem, que nem eu achei muito linda a entrevista que mostraram da Rebeca, ela com 9, 10 aninhos de idade, falando do sonho dela. Sim, eu Né? vi muito lindo mesmo. Uhum. E hoje, aos 20 e tantos anos, você vê que ela conquistou, mas assim, o dia a dia dela não foi fácil. Sim, muita determinação, né, Djalma? Muito Não sacrifício. desistir, muito sacrifício, né? Isso. Então a gente vê que assim, não é preciso que você passe por um sacrifício maluco para fazer as coisas. Não, não é preciso. Mas é preciso você valorizar cada passo que você dá. Sim. Você entende? E outra coisa, atingiu essas medalhas, acabou. Vamos começar outra etapa, porque daqui 4 anos tem outra Olimpíada. Exatamente. E nem sempre é a garantia de que se conquistou hoje vai conquistar amanhã. Sim. Esse é um fato importante da vida. Nada é constante. Nada é constante, né? As coisas mudam muito rápido. E a gente aceitar perder também, né, Djalma? Porque hoje em dia também os jovens não conseguem aceitar perder. Sim. Não conseguem aceitar ficar para trás, né? Sim, e aí sim. acaba se torturando e se perdendo no meio do caminho. E é preciso deixar claro que é importante, faz parte do processo, uma derrota, né? Um fracasso, Sim, né, sim, Djalma? sim. Tudo bem não ter dado certo alguma coisa na vida, né? Acontece. Sim, Né? Porque na realidade não é videogame. sim, Né? Não é videogame que você ganha mais uma vida, não sei, não. Na realidade, assim, os desafios se sucedem, nem sempre você vai ter saúde para poder fazer as coisas que você gostaria, nem sempre você vai poder contar com todas as pessoas, você tem que contar consigo mesmo. Mas para isso você tem que ter um preparo, esse preparo começa cedo. Começa na família, né? Você começa na relação dos pais com os filhos, né? Da família com os filhos. Nem sempre passar a mão na cabeça é a melhor alternativa. sim. Né? Conhecimento de limites. Né? E o mais importante assim, é dar segurança para que essa criança ela consiga ser ouvida. Você entende? Não aos gritos, não fazendo showzinho, mas que ela possa ser ouvida e ser entendida. Né? Porque eu acho que ter filho é um processo de aprendizagem. Sim, total. Total, né? Você mesmo está sabendo disso, né? É todo dia uma lição nova, né? E está disposto a isso também, porque a criança ela vai herdar essa relação e ela vai replicar, Sim. né? E vai chegar um momento em que assim tudo que ela fizer está baseado nesse aprendizado que teve, Sim. né? E não é deixar a criança com o celular na mão, deixar a criança na frente da televisão que vai dar para ela o aprendizado que ela precisa dessa relação humana, né? Qualquer sucesso na carreira profissional, se não for acompanhado do desenvolvimento dessa característica humana, é um sucesso vago. Sim. Você entende? E outra coisa também, né? Mesmo depois de adulto, ter a condição de poder virar a chave.
poder usar os seus conhecimentos em outras áreas, né? Poder fazer coisas diferentes. Se né? reinventar, né, Djalma? Se reinventar. Isso é muito gostoso, eu já fiz isso várias vezes na vida. Né? E aí o pessoal pergunta, mas como é que você consegue fazer? Eu acho que tudo aquilo que eu não fiz me interessa. Né? Aí já me perguntaram uma vez, qual foi a melhor coisa que você já fez? Eu falei, olha, eu não sei, talvez aquilo que eu ainda não fiz. Né? Porque tudo se viu como um degrau, tudo trouxe um conhecimento e vários conhecimentos podem ser usados em outras áreas. Sim. Né? Eu acho que isso a gente tem que passar para os jovens, né? Porque assim, qualquer jovem, ele entender que assim, o conhecimento que ele adquiriu, ele pode ter várias utilidades. Né? E às vezes a pessoa nem imagina isso, acha que se não fizer aquela função, ela não vai fazer mais nenhuma. Não, muito pelo contrário. Sim. Ela Né? só faz parte de um processo da vida dela, né? Mas tem todo um contexto ainda, Todo muita coisa para acontecer, né, Djalma? Isso, porque pode acontecer uma virada, né? Que nem, por exemplo, hoje em dia talvez nem tanto, mas a questão de uns 10, 15 anos atrás, até um pouco mais, a questão do emprego era muito complicada, porque você ficava desempregado um tempão, Sim. né? Nas viradas da vida, ficava desempregado um tempão. E hoje a gente vê que muita gente está partindo para empreender pela necessidade, não pelo planejamento. Isso é muito complicado, porque empreender pela necessidade às vezes vai colocar você num buraco mais fundo do que o que você estava antes. Isso é verdade, Djalma? Isso é verdade. Complica muito. Sim. Mas, em compensação, se a pessoa ela tem alguma habilidade que pode servir para outras coisas, que nem, por exemplo, a pessoa que tem habilidade com cálculos, a pessoa que tem habilidade manual, ela vai se virar. Sim. E às vezes ela vai achar alguma coisa que ela nunca imaginou que fosse fazer, que dá certo. Sim, exatamente. Que é justamente ali que ela tinha que estar antes. Às vezes ela ficou se iludindo, fazendo outras coisas e de repente achou o próprio caminho. Sim. E o novo assusta, né? E as pessoas ficam com medo de se arriscar, de tentar algo novo, porque as coisas estão difíceis, você vai largar um emprego que é assim, para fazer algo que você gosta. Não faz sentido isso, tá? Sim. Não, eu tive um exemplo agora, antes de vir para cá, que uma amiga minha mandou uma mensagem ontem às 3 da tarde, mas eu só vi agora de manhã. Né? Ela é lá de Mogi das Cruzes, eu peguei e mandei um alô para ela e tal. Ela perguntou como é que eu estava, falei, estou bem, fazendo isso, aquilo. Aí ela falou para mim assim a mensagem, né? Estou super feliz, né? Estou clinicando, porque ela fez faculdade de psicologia, terminou no ano retrasado. Mas ela já vinha de uma experiência, trabalhou no Sebrae, trabalhou num monte de locais. Ai, que legal! Trabalhou um tempão no Sebrae e tal, e trabalhou em outros locais. E de repente ela falou para mim assim, isso uns anos atrás, falou, olha, Djalma, eu estou fazendo uma série de coisas legais, mas o meu sonho era estudar psicologia. Eu falei, por que você não vai? Tá, estou pensando, vou prestar vestibular. Prestou, entrou. Nossa, que legal! Entrou. Aí depois ela falou para mim, estou estudando, estou gostando, está sendo legal, tal, não sei o quê. E depois que ela se formou, ela falou para mim, agora estou vendo como é que eu vou dar andamento, aquilo tudo. Aí quando hoje ela mandou para ele, olha, eu estou clinicando, eu estou muito feliz, estou me realizando muito. Djalma, Olha, que legal. mas é isso. Sim, a gente fica com medo mesmo do novo. O novo assusta, mas sempre o nosso coração sente assim, tenta, porque não tenta. E aí quando você tenta e as coisas dão certo, você fala, que bom que eu consegui, né? Eu falava para os meus alunos na faculdade o seguinte, professor, o que eu posso fazer? Porque eu não sei o que. Olha, vá onde o teu coração bate mais forte. Sabe, se tem alguma coisa que te anima, faça. Se não der certo, você fica com uma experiência muito legal de ter tentado. Sim. Aí os alunos falam, mas é assim mesmo? Olha, comigo funcionou. Não sei se vai funcionar com você, mas é a dica que eu posso dar. A experiência que eu tenho é essa. Né? Aí, daqui a um tempo, você vê a pessoa fazendo alguma coisa. Poxa, deu certo. Tá? Falei, então, o coração bateu mais forte? Bateu, então é aí mesmo que eu tenho que ir. Nossa, é incrível, né, Djalma? E eu sempre converso com as amigas, assim, conheço bastante gente que tem super talento, assim, só que tem muito medo. Medo de se arriscar, medo das pessoas não aceitarem, ou medo de ser... como se fala? Medo de ser aceita mesmo, né? Sim. E aí as pessoas criam um bloqueio tão grande e não conseguem dar um passo adiante. E você vê aquela pessoa cheia de talento, cheia de capacidade. Se ela tomar a decisão, ela vai conseguir mudar, assim, a vida dela, assim, sabe? Acho que esse é o segredo, né, Djalma? De realmente seguir o coração mesmo, né? Mas sabe o que acontece, Lídia? Eu acho que muitas vezes isso vem da relação familiar. Você lembra do Pequeno Príncipe, a historinha do Pequeno Príncipe, quando ele desenhou a jiboia que engoliu o elefante? Todo mundo interpretou de um jeito, mas a visão dele era outra.
E a criança, ela quer ser entendida. E, às vezes, essa mágoa de infância, ela fica carregada dentro da pessoa, que é assim, minha mãe não me entende, meu pai não me entende, então ninguém vai me entender. Sim. Né? E o gostoso é o seguinte, aquela pessoa que tem esses talentos todos, ela começa a fazer os experimentos na surdina. Sim. Começa a fazer quietinha, vai fazendo e tal. Aí uma pessoa vê, outra pessoa vê, outra pessoa vê e começa a comentar, puxa, mas isso aqui que você faz é muito bom. Puxa vida, olha, você tem esse dom, que bacana. Aí você vai crescendo, você vai crescendo. Sim. E, de repente, quando você menos espera, você está tendo um monte de clientes, fazendo infinidade de coisas legais, né? Não precisa ter a aprovação de todo mundo no início, não. E as pessoas, às vezes, assim, elas fazem coisas que os pais delas gostariam que elas fossem, não que elas querem ser. Sim, isso é um pouco triste, né? Porque você sente que a pessoa não é feliz fazendo aquilo. Isso. E quando ela começa a fazer aquilo que ela gosta, vem um brilho no olhar, tudo começa a surgir, as ideias vêm, as pessoas gostam. É fascinante, né, Djalma? Na realidade, parece assim quando você está fazendo pipoca, né? Sim. Porque na hora que você coloca o milho dentro da panela, tá lá, né? Então o milho está lá. Vai estourar a pipoca, porque começa a explodir tudo. Algumas não vão estourar, mas a maioria não é bem isso. Sim, é uma coisa interessante, que nem pipoca. E às vezes a gente vê assim, esse receio da interpretação. Na realidade, assim, a gente percebe que nós temos essa característica, né, de nos enxergar através dos olhos dos outros. Os outros são o espelho daquilo que a gente gostaria de ser visto. Sim. Só que, assim, é muito gostoso quando você constrói uma identidade, como a gente falou, no passo a passo. Você vai treinando essa capacidade que você tem, fazendo passo a passo, devagarinho. Vai entendendo que, às vezes, tem coisa que você vai fazer que não dá certo, sabe? Mas vai retomando, continuando. Por quê? Sim. Você vai se solidificando, é que nem fazer atividade física, né? Sim. Você vai ganhando resistência. E aí, pode ser que aquele público não seja o público para aquilo que você quer, mas tem um público que vai gostar do seu trabalho, gostar né, do seu trabalho, que é o tempo todo assim, né? Mas isso requer um planejamento, isso requer estudo, você entende? Uma preparação, né, Djalma? Não é do nada, né? Não, você tem que ter essa noção do tempo, você tem que ter a noção da preparação para fazer as coisas e tal. Eu, durante boa parte da minha vida, eu fiz atividades diferentes, mas eu sempre levava para essas atividades o aprendizado que eu tinha tido de uma anterior. Nunca era zero. Sim. Né? Uma vez perguntaram para mim assim, como é que você tem essa facilidade de falar em público? Eu falei, primeiro que eu nunca tive medo de falar em público. E segundo que eu leio muito, eu procuro estar sempre antenado com as coisas que estão acontecendo, eu gosto de escrever. Esse exercício dá para você um arsenal muito grande que você não teria de outra forma. Né? E aí falaram para mim, mas poxa vida, parece que é tudo tão fácil. Eu falei, olha, fácil não é. Né? Mas na realidade você se prepara antes, você constrói todo um repertório para poder usar. E quando a gente vai empreender é a mesma coisa, você tem a ideia da coisa, mas aquilo é bom para você, você não sabe se é para o outro. Sim, exatamente. Como qualquer carreira, né? Você tem ideia de que você faz isso bem. Sim. Mas será que isso é bom o suficiente para sustentar você, para dar, né? Então, é preciso fazer essa análise, né, Djalma? Precisa. Porque, na realidade, embora a vida seja uma grande aventura, existem algumas coisas que você tem que pesar antes, para não gastar energia demais. E depois ficar sem motivação para o restante. Sim. Né? Hoje você tem muitas portas abertas para muita coisa. Todo mundo quer ser influenciador digital, vamos pegar um exemplo. Mas será que ser influenciador digital é uma coisa que vai durar para sempre? Não. Daqui a um tempo não funciona mais. Sim. Né? Algumas outras profissões hoje já mudaram totalmente de características. Eu vi agora no final de semana uma coisa que me deixou muito feliz. A volta e o crescimento dos sapateiros que consertam sapatos. Nossa, Djalma, ai, que legal. Falei, coisa legal. E eles dando assim, a dica, que eu acho muito legal, do que pode e o que não pode ser consertado. Nossa, que legal. Sabe, é coisa muito bacana, porque todo mundo achava que extinguia. Sim, é porque antigamente isso era febre, né, Djalma? Todo homem ia no sapateiro, né? Aquela coisa assim toda. Sim. Não, e mesmo a mulher, por e mulheres exemplo, também, sapato né, para consertar sandálias, sapatos, sapato para casamento, às vezes a pessoa usava uma vez, Sim. aí precisava de um acerto ou outro. Sim. Caiu o saltinho, né? Que era a pontinha do salto É. e tal. Então, um deles falando, né, que está voltando,
tem tido muito trabalho e que o grande problema é que assim, tem muito sapato que é feito de material sintético, eles não tem como consertar. Ah, sim. Tá? Mas, assim, bolsa, essas coisas todas, ele falou, não falta trabalho. Nossa, que legal, né, Né? Dião? É muito legal. Então, a Sim. gente vê assim, é um conhecimento antigo. Sim. E, muitas vezes, é um trabalho individual, né? Né? Inclusive, falaram que, hoje em dia, você não tem mais curso técnico para a formação do sapateiro. Né? Então, você tem que treinar. E aí a gente volta àquela história anterior. O público jovem não tem paciência Sim. de fazer um trabalho que não é visto assim, em grande totalidade. Que não tem tanta visibilidade, né, Djalma? Mas é um trabalho extremamente importante. Importante e que vai, sim, voltando com toda a força, vai gerar também muito emprego Muito novamente, emprego, né, Djalma? muito Porque é emprego. muita gente. Muita gente. Não, e interessante também que um deles, ele também é especialista em fazer sapatos. Nossa, que legal. Aí ele falou assim, que hoje ele só conserta porque ele precisa de ajudante para quando ele vai fazer sapatos. E ele não consegue arrumar ajudante. Nossa. Né? E é uma área extremamente interessante. Até para dar um exemplo para você. Você sabia que lá em São Vicente tinha um cara que fazia sapato para as maiores personalidades do país, inclusive para Madonna? Não sabia. Ah, não? Não, Djalma. Não, é um Nossa, designer. que legal, Um designer, eu não sei nem como é que ele está, um designer de calçados. E a história dele é interessante, né? Ele sempre foi designer de calçados, chegou a ter 3 lojas. Depois ele viu que o negócio dele é fazer sapato, não vender. E aí o que acontece? Ele fez um par de sapatos para a Cláudia Raia. A Cláudia Raia é grandalhona, na calça 41. Ele fez um par de sapatos para ela, bonitos pra caramba. E ela foi no programa da Hebe, com aquele par de sapatos, a Hebe ficou apaixonada pelo sapato. Olhou e falou, mas que sapato lindo. Ah, é um cara lá da Baixada Santista que faz para mim, assim, assim, assim. A Hebe direto fez contato com ele. Nossa, que legal, não sabia, Djalma, Isso tem história. tem uns 10 ou 15 anos. O que acontece? Ele fez sapato para a Hebe, fez sapato para um monte de personalidade e acabou fazendo sapato para Madonna. Nossa, que incrível. Não sabia disso. Na entrevista ele contando, ele falando assim desse dom que ele tem, esse aprendizado que ele teve, essa habilidade que ele tem de fazer os sapatos e tal. Aí ele falou que o grande problema que ele tinha é que ele não conseguia formar ninguém para sucedê-lo. Nossa. Ele falou assim, não consigo. Tinha gente com vontade para aprender aquela profissão. Isso, ele falou, porque o pessoal não tem vontade de aprender e os que entram aqui não ficam. Ele falou assim, não faltam clientes, eu tenho clientes, mas vai chegar uma hora que eu não vou dar conta. Você entende? E é uma área diferenciada, né? Sim, Porque total diferente, né? muito diferente. E ele é famosíssimo, né? Não sei se ainda está vivo, porque faz um tempão que eu vi a reportagem dele. E assim, ele dizendo que ele não precisou correr atrás de ninguém, muito pelo contrário. Você entende? O trabalho dele foi buscar as pessoas. Nossa, que legal. Ele não tinha WhatsApp, ele não usava Facebook, não usava nada Instagram, disso. não tinha nada. Não tinha nada disso. Ele foi fazendo o trabalho e conquistando os clientes. Nossa, Djalma, que legal. E foi muito estudo para ele poder fazer o que ele fez, Sim. né? Outra coisa, entregar um produto de qualidade. Eu sempre faço um comparativo desse tipo de ação com outras atividades. Então, assim, em qualquer área que você esteja, que você faça o melhor possível. Sim. Né? Uma vez numa aula eu estava explicando sobre gestão de pessoas para os alunos e falei assim, olha, em algum momento da vida, pense que você está num teatro. Em certas etapas, você pode ser o ator principal, nas outras você pode ser o ator coadjuvante, pode ser um diretor de arte, mas em algumas delas você pode ser somente o faxineiro. Em qualquer uma, faça o possível para você ganhar o Oscar. Seja o melhor que você pode ser. Aí o pessoal olhou para mim assim, com cara, falei, pois é, a diferença está nisso. Quando você faz o melhor que você pode, isso chama atenção. As Sim. pessoas percebem. Sim. E você fica bem, porque você fica tranquilo, está fazendo aquilo que, sabe, teu coração está mandando. Sim. Né? Na arte ou qualquer outra área da vida, acho que assim, esse é o dado importante. O quanto de você coloca nas coisas que você faz. E para combater essa volatilidade, não é fazer muitas coisas. É fazer muito bem aquela coisa que te faz bem, aquilo que, sabe, você chega em casa ou você vai deitar com aquela sensação feliz de ter realizado alguma coisa que deixou alguma pessoa feliz e que você se sentiu plena. Sim. Né? Fala, caramba, hoje eu fiz isso, poxa, que legal. Né? Poxa, as pessoas ficaram felizes com o que viram. Só isso
já paga Já o ingresso. basta, né, Djalma? Pagou o ingresso. Só isso pagou o ingresso. E Djalma, me conta, você já fez vários comerciais, né, Já. Djalma? Como que é essa experiência, meu? Olha, é uma experiência interessante até contar para você, porque essa ideia do comercial surgiu de uma situação muito engraçada, que eu vivi algumas vezes na vida, e interessante, né? Há muitos anos atrás, num trabalho que eu estava fazendo com um grupo de alunos do SENAC, eu fui levá-los para visitar uma empresa de logística aqui em Santos, e a hora que eu cheguei com os alunos, uma das alunas, 16 anos, estava grávida, e ela não podia entrar na empresa com a roupinha que ela estava, com baby look, tinha que usar tinha que colocar uma roupa da empresa. E aí pediram para ela esperar um pouquinho, aí o rapaz que estava na recepção falou assim: olha, senhor Morgan Freeman, o senhor fica esperando aí do lado com ela enquanto eu cuido dos outros. Né? Eu achei engraçado aquilo, mas para mim tanto faz. Passado um bom período, um dia eu tinha que ir numa dentista, amiga minha, só que ela tinha mudado de consultório e não me avisou, ela tinha marcado horário comigo, ela mudou no meio daquela semana e não avisou. Para minha felicidade, o consultório não ficava muito longe um do outro. Ah, tá. Era 7 horas da noite, eram 10 para 7, eu cheguei lá, o porteiro falou que ela não tinha mudado, eu falei, putz, eu vou ter que andar rápido para chegar. Eu estou indo para o consultório dela, quando eu paro numa esquina para atravessar a rua, parou uma moça grávida do meu lado e ficou me olhando, né? Eu não sabia o que era, né? Falei, nossa, moço, como o senhor parece com Morgan Freeman? Eu falei, olha, parecer eu pareço, queria ter metade do salário dele e ficar mais feliz ainda. Ela riu. Mas você parece mesmo, né, Djalma? Meu Deus. Fazer o quê, né? Aí, passado um período, um dia eu vou num restaurante com a minha esposa, né, aqui na Alexandre Martins. Nós estamos entrando no restaurante, de repente uma mulher levantou da mesa correndo. Moço, para aí que eu vou tirar uma foto com o senhor. Tirar uma foto comigo, eu nem conhecia a mulher. Minha esposa olhou para ela olhou para mim. Não, eu vou mandar essa foto para minha filha e dizer que eu estou tirando uma foto com Morgan Freeman. Eu falei, opa, isso é um sinal, né? Sim, mais de 3 pessoas falando, né, Djalma? E aí a quarta vez, eu vou lá no mercado municipal, tem uma feira, né, de artesanato, bacana, tal, o pessoal do Vale do Ribeira, aquele monte de coisa. Estou entrando com ela, a gente conversando e tal. De repente a gente está passando um box, o cara sai correndo dentro do box, para. Vou tirar uma foto com você. Tirar uma foto comigo porque não, você parece demais com o Morgan Freeman, eu vou mandar para os meus amigos. Aí tirou foto com a gente, deu de presente uma colher de pau que ele fazia, tal, não sei o quê. E aquilo ficou comigo. Eu falei, caramba, se já existe essa possibilidade, vamos tentar alguma coisa. Aí peguei, fiz contato com algumas agências, tal, né? E um belo dia recebo uma resposta de uma agência de Portugal, perguntando onde eu morava, porque se eu estivesse em Portugal, eu ia ter muito trabalho para fazer nos países da Europa. Djalma. Porque tinha um monte de oportunidade. Nossa! Né? Aí eu fui fazendo contato. Alguns deram certo, outros não deram. Aí um belo dia você me deu uma porta. Um sábado de tarde você me manda uma mensagem no Facebook que um amigo seu estava procurando, tal, não sei, lembra? Lembro, verdade. Lembra, era de um jogador de basquete, não era isso? Isso, Nossa, Newton, Djalma. Shaquille. Sim, isso mesmo. Você me mandou, eu fiz contato com ele. 5 minutos depois ele entrou em contato comigo, me ligou. E a gente começou a conversar, trocar algumas ideias. Eu descobri que a gente tinha alguns amigos em comum, gente assim bem próxima, né, em comum. E aí mandei um material simples para ele. Nossa, ele mandou um monte de trabalho. Mas naquela época eu tinha uma dificuldade que assim, eu estava desempregado, não tinha condição de estar indo para São Paulo com frequência. Fui algumas vezes, que foi assim, início da experiência, né? E não peguei uma boa parte dos trabalhos, mas fui acostumando com o ambiente. Com a rotina, porque é teste para cá, teste para lá, né, Isso, Djalma? isso. E na época era teste direto, né? Então, quando podia, eu ia. Meus amigos me ajudavam, às vezes me arrumavam dinheiro para pegar o ônibus para ir para São Paulo e tal. E era um bate-volta danado. Mas foi. E até que, numa dessas pegadas, surgiu um convite para mim fazer um comercial da Perdigão, um comercial de fim de ano. Nossa, Da Djalma, que Perdigão. legal! Foi muito legal, assim. E foi um susto para mim quando avisaram, você está aprovado, ou vai ser gravado tal dia, tal. Aí eu fui para São Paulo, fiquei o dia inteiro lá preparando para gravação. Porque é uma rotina, né, Djalma, meu? Não é fácil, não é fácil. Né? E esse comercial nunca foi ao ar, como alguns outros que eu fiz que nunca foram. Mas o pessoal pagou, tal, não sei o quê.
E o que acontece? Isso foi em dezembro. E, assim, uma coisa muito interessante, assim, uma semana depois do falecimento da minha mãe. Né? Nossa, Então, assim, já. eu estava precisando sair, eu estava precisando ver Sim, coisas espairecer a diferentes e cabeça um tal. pouco. Aí fui para um ambiente muito legal, a gente se divertiu muito, né, para gravar o comercial, né, que era só por foto, então a gente ria pra caramba, a gente brincava pra caramba, e o pessoal da produção adorou ver a relação que a gente estava tendo, porque era um tipo de um jantar de Natal, com tudo na mesa, né, e a gente conversando, a gente brincando, parecia um clima de festa mesmo, né. Que legal. Foi muito legal. Aí o diretor virou para a gente e falou assim, olha, nós não precisamos dizer nada para vocês, vocês já estão fazendo mais do que a gente esperava. Tá muito bonito ver vocês se divertindo ali. Nossa, Né? Djalma, que incrível. Muito mágico. E dali em diante começou a aparecer, né, uma ou outra oportunidade. Eu fiz comercial para Johnny Walker, né, do Dia dos Pais, depois eu acabei fazendo um Mercado Livre Dia dos Pais também, foi um dos primeiros que eu fiz. Né? Nossa, Djalma, que incrível. Sim. Eu não sabia dessas outras partes, não. Fiz também Dia dos Pais da Boêmia. Que bacana. Foi também muito legal. Aliás, todos os que eu fiz foram muito divertidos, né? Fiz Piracanjuba, fiz Americanas, né? Você viu esse da Netshoes, né? Que é Sim, muito legal. Top. Também foi extremamente divertido. O lado legal desses comerciais é assim, que como eles levam muito tempo, a gente tem alimentação, a gente tem toda uma infraestrutura para não ter preocupação. Sim. Né? E os locais, né? Poxa vida, eu conheci algumas mansões de sonho. Eu falei, caramba, isso aqui existe aqui no Brasil, parece Hollywood, né? Porque eles alugam as mansões para fazer, né? E tive convivência com algumas pessoas que se tornaram meus amigos, assim, com o passar do tempo, né? Nesse do Mercado Livre, tinha um pai e uma menina que contracenavam. A menina tinha, na época, acho que uns 5, 6 aninhos, uma gracinha, super solta, tal, não sei o quê. E eu fiz um outro comercial. Fui fazer um teste para um comercial e ela estava fazendo um teste para um outro comercial dela. Aí a mãe me reconheceu e falou, olha, o senhor teve naquele comercial assim, assim, tive. Minha filha vai adorar ver o senhor. Na hora que ela viu que eu estava lá, ela saiu correndo de dentro do estúdio, se pendurou no meu pescoço. Falei, gente, que coisa mais deliciosa. Que legal. Um abraço gostoso. Já fiz aí, acho que, na conta, acho que uns 10 ou 12 comerciais. Nossa, que incrível, Djalma. Né? Deve ser uma experiência, assim, muito bacana, né? Muito bacana, porque assim, é uma experiência de doação. Sim. Naquele momento que você está lá, não é você que é importante, é o produto do cliente que é importante. Você tem que dar vida para o que está ali. Você tem que vivenciar a cena que é proposta para você, mas para dar vida para o produto. Né? Eu tive um da Arno que foi muito legal, que foi assim, durou para caramba, levou um tempão. Eu saí lá do set de gravação às 1h30 da manhã. Nossa. 1h30 da manhã. Em São Paulo, Djalma. São Paulo. Né? Lá no Morumbi, lá do outro lado do mundo. Né? Mas o que teve de legal nesse comercial foi o seguinte, ele começou como um café da manhã, né? Um café da manhã com o pessoal na mesa, né? Direitinho. Aí me deram sobretudo, me deram pijama, tal, né? Pantufas, tal. Que legal. E assim, um pessoal super agradável, a gente sentando para conversar, batendo papo, sabe? Aquela coisa gostosa como se fosse família mesmo, né? E muito bacana que, assim, a gravação toda, ela foi extremamente leve. Você entende? Como se estivesse em casa. Foi sem pressão, foi tudo de uma forma natural, né, Djalma? Tudo muito natural, né? Aí quando chegou por volta de umas 10 horas da noite, o pessoal verificou lá que a galera estava com fome e mandaram pedir pizza, mas um monte de pizza, né? Eu me lembro que era meia-noite e pouco eu estava comendo pizza, porque eu estava morrendo de fome. Comendo pizza. E agora, no ano passado, eu fiz um outro lá em Caraguatatuba, né? Esse Caraguá também foi muito gostoso, né? Porque foi feito na praia. 4h30 da manhã a gente tem que estar na praia para ver o sol nascer. Nossa, que legal. Fomos um dia antes, né? Do açaí, do supermercado Açaí. Né? Aí fomos um dia antes, pernotamos numa pousada. Nossa, tinha gente pra caramba. Tanto os atores, né? Bastante, e o pessoal da produção. Aí quando deu 4 horas da manhã, se preparar, a van pegou, levou a gente para a beira da praia. Gozado, tinha chovido a semana inteira. Nesse dia o sol apareceu. Nossa, Djalma, que legal.
Tudo favoreceu, né, Djalma? Tudo favoreceu. E a gente, diante do sol, né, vendo o sol nascer e tal, né? E a minha tomada foi tomada de praia, né? Tomada de praia. Foi rápido. Aí, quando terminou a tomada, eu estou indo embora com o pessoal na van. Eu falei, que horas são? 8h30? Não, Djalma, 6h30 da manhã. Voltando, foi 6h30 da manhã. Aí foi tomar café lá na pousada, tal, depois de passar. No final do dia, a gente vir embora, para minha felicidade, eu descobri que tinha uma galera de Santos que tinha ido para fazer figuração e a van ia trazer o pessoal de volta para cá. Que legal, já aproveitou a carona, né, Djalma? E o mais legal ainda, o motorista da van mora perto da minha casa. Nossa! Eu falei, olha, eu ia pensar em pegar ônibus, já não precisei. Mas, assim, no detalhe, esse tipo de atividade é uma atividade muito enriquecedora. Sim, uma experiência incrível, né, Djalma? Experiência incrível, né? Você vai criando vínculos. Tanto é que, assim, existem algumas produtoras que, quando vai ter algum comercial, elas já avisam a agência que elas querem tais e tais pessoas. Ai, que bacana. E eu já fui citado algumas vezes, o pessoal mandar o aviso para mim, Djalma, olha, a produtora pediu você para fazer o teste para esse comercial aqui. Olha, a produtora lembrou de você, assim, assim, assim. Então, isso é que a gente constrói, que é o que eu falei desde o princípio, Sim. né? Em alguns momentos, era só figuração. Como em alguns comerciais, eu apareci como o principal da festa. Sim. Né? Não importa a parte, né, Djalma? Em outras partes, assim, eu fui ali um coadjuvante, Sim. mas assim, foi importante estar ali. Né? E aí eu digo para você, minha preocupação não é com a fama. Não, aquilo lá é uma forma de trabalho em que a gente pode entregar o melhor de si. Sim. Terminou? Vida que segue, né, Vida que Djalma? segue, né? E é gostoso quando você para analisar esse passo a passo, porque às vezes você vai pegando trabalhos mais difíceis. Sim. Eu ainda não peguei trabalho com texto, né? Mas estou preparado, porque eu fiz escola de artes cênicas, eu participei de algumas apresentações e tal, então isso já dá uma bagagem melhor. Que legal. Mas o gostoso é assim, você olhar e falar, caramba, que legal, né? Eu participei disso. Né? Quem diria que um cara com 68 anos está fazendo esse tipo de coisa? Nossa, E eu quero legal. mais. Quero mais. E com certeza vai vir mais. Sim, recentemente, no ano passado, em junho, gravei umas tomadas para um longa-metragem universitário. Ah, que legal. Aí no sábado já fiquei sabendo que eles gravaram a última cena e esse longa-metragem deve estar pronto em outubro. Nossa, que bacana. Eu falei, olha, meu sonho é estar no cinema. Né? Meu sonho é cinema. Que legal, Djalma. Eu falei, o primeiro passo está dado, agora vamos para frente, tem mais coisa aí para fazer. Que legal. Né? E é assim que eu estou, né? Assim, me descobrindo. Né? Também, como eu já falei para você, né? Já lancei meus livros. Né? Então, estou sabendo dessa novidade. Já me fala, como foi isso, Djalma? Como está sendo tudo isso, né? Para mim é muito mágico, né? Como eu falei para você, né? Eu sempre gostei muito de ler, não tenho vergonha de falar em público, né? Tenho uma facilidade muito grande de usar as palavras para construir as coisas. Para mim é uma coisa que me dá um prazer muito grande. E eu sempre escrevi, desde garoto, desde os 12, 13 anos, que eu sou um cara que sempre escrevi bastante. Escrevia muito, fiz muita poesia, muito. Se eu fosse editar tudo que eu fiz, eu já devia ter uma infinidade de livros, né? Mas é que na época a gente não sabia, havia aquela insegurança de buscar, de saber onde vai, que porta você bate e tal. E aí calhou, quando foi agora em 2020, surgiu uma situação muito interessante. Eu já tinha alguns textos escritos e, conversando com uma amiga minha, ela falando da luta dela, que ela teve um problema sério de saúde, ficou no UTI um tempão, e ela resolveu escrever um livro contando essa experiência. E aí o que acontece? Ela lançou o livro e eu vi no Facebook e tal, e um dia conversando com ela, ela falou, olha, para lançar o livro, eu fiquei sabendo de um projeto que tem lá na Praia Grande, e eu resolvi conversar com o pessoal e lancei meu livro pelo projeto. Eu me interessei, falei, puxa, legal, né? Você tem um contato? Ah, tenho, tá, me passou o contato. Aí eu conversei com a pessoa lá do projeto, a mulher lá do projeto, marquei com ela lá em Praia Grande, fui lá conversar com ela, tal, a ideia ficou bem pronta, e eu já tinha alguns caminhos agilizados, né? Já tinha algumas coisas que eu já tinha preparado. E aí o que acontece? Por esse projeto eu lancei primeiro um livro de poemas, depois lancei um livro que é praticamente a biografia da minha mãe. Nossa, Djalma, contando que legal. a vida dela, sabe, as coisas que ela fez, tá? Eu fiz. Aí, logo em seguida, eu já tinha começado há muito tempo atrás um livro infantil
chamado As Aventuras do Dragãozinho Suspiro. Ai, que legal! Aí completei esse livro e justamente nesse período eu lancei 3 livros em questão de meses. Né? Foram os 3. E o que acontece? Eu comecei a pensar, falei, putz, o projeto é bacana, mas ele fica muito restrito. Por quê? Eu posso fazer 20 exemplares, mas eu não vou sair desse circuito. Eu falei, putz, eu quero coisa maior, eu queria uma coisa mais profissional. E eu acabei descobrindo uma editora lá do Paraná que dá um suporte bacana para a edição. Que legal, Djalma. Eles fazem um trabalho assim muito profissional. E o detalhe desse trabalho deles é o seguinte: os livros editados por eles podem ser vendidos em e-books. Nossa, que legal! Tanto na Americanas, Submarino, sabe, Amazon. Nossa, que parceria fantástica, né, Djalma? E até fora do país. Eles têm uma distribuidora nos Estados Unidos e outra para a Europa todinha. Nossa, Djalma, um achado. Um achado. E aí conversa vai, conversa vem, né? Negociamos. Paguei parceladamente, porque saiu tudo do meu bolso. Eu não tive apoio de ninguém para fazer. Né? Fui na cara e na coragem. Né? Aí paguei. Aí lancei o meu primeiro livro, que é por eles, que é O Coração de Beija-Flor. Dá para procurar na Amazon, né? Lancei. E interessante que, assim, foi uma parceria de sucesso, né? Porque, assim, eles me deram todo o acompanhamento, me ajudaram com a correção, sabe? Fizeram todo um trabalho de orientação e tal. E aí, quando foi em agosto de 2022, agosto de 2022, esse livro estava pronto. Nossa, Djalma, que legal. Prontinho. Só que acontece o seguinte, nessa época eu estava começando um tratamento, então não tive muito tempo de me dedicar à divulgação do livro. Sim. O que aconteceu? Nesse meio de caminho eu já tinha começado a escrever um outro, né? E fui aos pouquinhos e tal. Quando foi em janeiro agora de 2023, eu terminei de pagar o livro, já tinha mandado o material para eles. E quando foi mais ou menos em março, o livro estava pronto, editado, bonitinho. Nossa, que legal, Djalma. Muito legal. E aí eles já mandaram para mim também um material de como divulgar, sabe? Mandaram um material com vídeo, todo um apoio. Que bacana. Muito bacana, um material em mídia, né? Um vídeo e mandaram também um que eu posso usar, né? Para postar no Facebook, postar no Instagram. E o que aconteceu? Eu aproveitei essa ideia, falei, bom, dá um tempinho, amadurecer, tudo certinho, e comecei a fazer divulgação. Para minha felicidade, muita gente que viu se interessou pelo livro, e eu já mandei livro para Minas Gerais, eu já mandei livro para o interior de São Paulo. Nossa, Djalma, que já legal. vendi bastante aqui na Baixada, muitos amigos viram, um falou com o outro, e é muito legal mesmo, né? E agora eu pedi mais alguns exemplares, porque eu fiz um evento para o pessoal da Messiânica lá da Ponta da Praia. Ai, que bacana. E dali já saíram mais 5, eram os 5 que eu tinha. Nossa, que legal, Djalma. E aí pedi mais, vou fazer mais um outro evento. E a minha ideia é estar fazendo eventos regionais, né? Então, assim, Ai, que bacana. pontos diferentes, estar levando os livros para vender. Que legal. E a minha ideia futura é o seguinte, é mandar imprimir mais desse infantil, também foi um sucesso, muita gente comprou, porque é uma historinha bem leve, né? E que eu abordo muito a questão de valores, aquela questão da descoberta, aquela questão da relação familiar, relação com o avô, relação, sabe? Ai, que com os bacana. amiguinhos e tal. E tem um espaço no livro para desenho, Ai, que legal. que as crianças podem pintar, né? E esse outro que é sobre a minha mãe, que também o pessoal gostou bastante, né, de conhecer quem foi, né? A minha mãe. E esse último, que é o Crônicas da Minha Rua, eu conto a história da minha infância até a adolescência, as pessoas com quem eu convivi aqui em Santos, como é que era a realidade na época do governo militar, das pessoas na rua, como é que elas se comportavam, as pessoas importantes que conviviam ali perto de mim, né? Sabe, como eu as observava, como é que era a minha relação com as crianças que conviviam comigo, as situações que eu convivi, como é que era a coisa dentro da minha casa, eu, meus pais, meus irmãos, né?
E tem gente que já comentou, inclusive, o seguinte: cara, mas que memória que você tem, você dá detalhe de coisa do tempo de criança que eu nem lembro mais. Eu falei, pois é, para mim estão muito vivas, né? Sim. E tive muitas críticas muito positivas, o pessoal falando assim: caramba, eu viajei no tempo, cara. Eu tenho quase a tua idade, tem muita coisa aqui que eu vi, eu convivi, mas não percebi que tinha tanta intensidade assim. Nossa, Né? É isso que eu falo, né? De repente, assim, dar essa mensagem, fazer as sim, pessoas sonharem, fazer sim, despertar esse sentimento maravilhoso, sim. né? De que vale a pena E você viver. acaba se tornando uma referência, né? Super positiva para o público em geral, né, Sim. Djalma? Sabe, o meu objetivo era levar uma mensagem, né? Trazer alguma coisa que despertasse nas pessoas esse prazer de viver, de ter uma vida Sim. próspera, Sim. né? E creio que eu consegui, porque assim, eu ouvi de Sim. pessoas diferentes falarem a mesma coisa. Falar, poxa, é tão intenso, é tão vivo o que você colocou, que parece que você escreve com a alma. E na realidade, assim, eu ponho muito sentimento. E tudo flui naturalmente, aquilo que eu falei do coração bater mais Sim. forte, né? Então, quando eu estou escrevendo, não existe mais nada à minha volta a não ser eu e a minha relação com o que está indo para o papel. E eu sempre penso nisso, falo, caramba, é tão gostoso quando você coloca isso, porque as pessoas elas vão perceber. Sim. Né? Sente, né, Djalma? Sente. Né? E esse retorno, né, ao passado em termos gerais, não é um saudosismo, na realidade é um resgate. Né? Porque também eu falo muito dessa questão de valores, de postura, de situações reais que aconteceram. Né? E um detalhe assim, você falar da sua vida de infância, quem foram as figuras importantes? Sim. Como é que era que você via os adultos? Né? Poxa vida, eu vivi num ambiente que tinha muito delinquente. Tinha. Mas havia um respeito muito grande pelas pessoas que moravam lá. Eu vivi num ambiente em que, assim, todo mundo trabalhava, mesmo que não ganhassem fortunas, mas havia aquela questão de dar valor ao trabalho. Sim. Né? De educar os filhos para que tivessem uma vida melhor que os pais, era comum. E um detalhe, quando a gente ia brincar, ia para a rua brincar, jogar bola, jogar queimada, brincar de roda, pega-pega, tudo isso a gente ia brincar de corpo e alma. Né? E isso era muito legal. Né? E outra coisa também, né? Você viver num local onde as pessoas são simples. Sim. Elas não estão preocupadas com status, não estão preocupadas. Não. Né? E uma vez eu falei para um amigo meu, eu falei, pô, eu vim numa época que era assim. Ou você tinha a casa, ou você tinha o carro. Sim. Ou você tinha a casa, ou você tinha o telefone. Para você ter carro, telefone e casa, era muito difícil, cara. Era muito difícil. Muito difícil. Então, o pessoal optava muitas vezes para ter sua casinha, né? Ou, às vezes, morar de aluguel 20 anos no mesmo local. Né? E eu falei assim... Para comprar uma casa era super difícil, né? Difícil. Né? E criar raiz, né? Sim. Porque assim, você vê que você que mora em bairro sabe disso, as pessoas criam raiz. E muitos não querem sair dali para ir para lugar nenhum, porque ali é tem a toda vida. uma história, né? Nasceu, Toda história. se criou e aí não quer, né? Não quer sair. E eu carrego isso comigo, assim, essas lembranças fortes, né? Embora já tenha morado num monte de locais, tenha viajado bastante e tal, mas assim, existe uma coisa que me prende, né? É essa região aqui, eu cresci aqui nessa região. Né? E interessante que na semana passada eu tive aqui perto, né? Na segunda-feira passada eu tive aqui na Igreja Coração de Maria fazendo uma palestra. Fazendo a palestra. Na semana passada eu tive aqui perto, porque fui levar minha esposa a fazer exame médico aqui na Júlio Conceição. Sabe, e hoje você está aqui, né? Eu falei, então isso aqui me puxa. De repente eu posso ir para qualquer lugar, mas eu sempre volto para o local onde tudo começou. Né? E hoje está muito diferente, não tem mais aquilo que a gente tinha, mas tem aquele sentimento gostoso de lembrar das coisas que aconteceram, que a gente fez aqui, né? Porque eu vim morar aqui, eu tinha o quê? Nessa época eu tinha uns 5 anos de idade. Eu saí daqui quando estava com 14 para 15. Né? Pô, são uns 10 anos na vida de uma criança é uma eternidade. É verdade. É uma eternidade. E eu lembro bem das coisas, dos locais. Alguns locais ainda tem alguma coisa bem que continuou do mesmo jeito. Né? Então, quando eu passo, caramba, olha, eu frequentei aqui, olha, eu fiz isso aqui, sabe? Né? E é uma coisa assim que hoje você não vê essa relação.
Um conhecido meu falou para mim uma coisa que é muito real, né? Ele falou assim, cara, meus filhos hoje são praticamente adultos. Ele falou, eu sinto uma carência muito grande de proximidade com eles. Eu falei, como assim? Ele falou, cara, tem hora que a gente quer ter um filho perto da gente para conversar e tal. Eles nunca têm tempo. E esse cara não era um cara muito velho. Ele devia estar com 50 anos, se tivesse muito. Ele falou assim, é uma coisa muito estranha, porque assim, você preparou toda a vida para que eles tivessem a condição melhor de estudos e tal. Só que agora, eles já estão encaminhados. Ele falou, eu sinto falta de bate-papo, eu sinto falta de visita. Tal. Essa aproximação, né, Djalma? Eu olhei para ele e falei assim, você não está sozinho. Como assim? Aí contei para ele também, que eu também passo pela mesma coisa e já ouvi mais pessoas falarem isso. Mas é a época. Sim. Né? E se não tomar cuidado, esse pessoal vai viver a mesma coisa lá na frente. Sim. E a gente não pode deixar isso acabar, né, Djalma? Não. E é muito bom você ter aproximação, onde você... Exatamente, né? Onde voltar, né, Djalma? Você ter seu ponto de apoio. Aquele colo, né? Aquele abrigo, né, Djalma? Aquela coisa de vó, né? Que a gente sempre brinca, né? Aquele colo de mãe, colo de pai, né? Pra você conversar. Aquele bolinho de fubá com cafezinho ou com chazinho no final de tarde. Isso tem que voltar, isso não pode acabar de jeito nenhum, né, Djalma? Isso é saúde mental. Sim. Isso ajuda muito. Sim. Você entende? A gente sempre brinca com a minha esposa, a gente sempre brinca com isso, né? Que colo de vó é o melhor remédio que tem, né? Porque na casa de vó você pode tudo. Tudo mesmo. Tem um amigo meu que fala assim, quando as netas moravam aqui no Brasil, que agora estão nos Estados Unidos, fala assim, quem tem que dar educação é pai e mãe. Eu, como avô, eu tenho que estragar. Vai para o McDonald's comigo, vai tomar sorvete, vai para um lado e para o outro. Os pais é que têm jeito, eu não tenho obrigação nenhuma de educar neto, né? Aí você para pensar, é o tempo de aproveitar, porque os filhos foram laboratório. Sim. Deu certo ou não deu? Neto é para você curtir. Né? Isso mesmo. E eu acho muito legal, né? Quando eu vejo, às vezes, avós brincando ou ali com os netos e tal. Aí eu fico lembrando da minha avó por parte de mãe, que era uma figura. Vozona, né? Vozona. Ela era rígida, né? Quando a gente era mais criança, mas depois de adulta ela virou não vou dizer nem cúmplice, era comparsa. A gente ria pra caramba com ela, né? Sentava para conversar, era muito divertido conversar com ela, porque assim, ela estava num ponto da vida em que assim, tinha educado 8 filhos. Né? Já era viúva fazia um tempão. Mas era uma pessoa que participava da comunidade, ela ajudava muita gente, ela resolveu muito problema de conflito de família. Ela foi mediadora em muitos conflitos. E depois que ela faleceu, passados uns anos, um dia eu estou ali na João Pessoa, atrás da Americana. Estou ali esperando o ônibus para ir para São Vicente. Aí chega um cara do meu lado, olha bem para mim e fala assim, você é neto da dona Isméria, né? Sou. Rapaz, devo muito à sua avó. Sua avó salvou minha vida, cara. O que ela me ajudou, eu não tenho nem como agradecer. Aí você ouve um negócio desse e fala, caramba. Nossa, é super gratificante, né? Nossa, eu fiquei numa felicidade muito grande. Né? Assim como outras pessoas que me encontraram, falaram, lembro de você, você é neto da dona Isméria, né? Olha, você não tem ideia de como a sua avó foi útil para mim. Né? Isso é uma coisa que a gente tem que, sabe, valorizar. E a gente tem que incentivar, sabe? Essa volatilidade toda, ela leva a essa desconstrução de valores. E não que eu seja um cara moralista, um cara saudosista, mas assim, a hora que você não tem nada, se você tiver valores, você tem tudo. Você tem tudo, é verdade. É verdade, Djalma. Você entende? A hora que você não tiver nada, se você tiver valores, você tem tudo. Sim, porque todos nós passamos por altos e baixos, né, Djalma? Sim. E são nos piores momentos que a gente vê quem é que está ali do nosso lado, né? Quem são as pessoas que são as nossas verdadeiras amigas, né? Quem reconhece você. Sim. Né? Eu lembro quando garoto, que eu fui para São Paulo para ser atleta, minha família ficou aqui. Eu fui morar em República, lá com mais 3 pessoas. Né? E eu fui fazer o que eu gostaria de fazer. Tanto é que quando eu comecei a jogar basquete, eu nem sabia o que era basquete. Eu nunca tinha visto um jogo de basquete na minha vida. Mas um professor me identificou, olhou para mim, falou que eu podia ser jogador de basquete. Para mim aquilo foi interessante. Só que eu era um péssimo jogador. Quando eu comecei assim, a treinar, eu não tinha coordenação. Eu não Sério, Djalma?
Eu era um zero à esquerda, não, era terrível, dava até vergonha de me ver na quadra. Mas eu aprendo rápido, né? Eu aprendi rápido. E nesse aprender rápido, o que acontece? Eu fui adquirindo algumas habilidades pequenas, mas assim, existe sempre um anjo protetor do nosso lado. E um dia o diretor da escola me viu passando, eu com 1,90 m e pouco, 13 anos de idade, magrelo, passando, ele olhou para mim e falou assim, que idade você tem, menino? Eu falei, 13. Nossa, você é bem alto. Você joga basquete? Eu falei, estou começando. Passa lá na minha sala no final do dia que eu quero conversar com você. Diretor da escola? Né? Aí eu me pergunto o que eu fiz, né? Então eu cheguei lá, ele olhou bem para mim e falou assim, a partir de agora, todo mês você vai passar aqui, todo final de mês você vai passar aqui na minha sala, eu vou arrumar uns alimentos para você ficar mais forte. Isso eu me alimentava bem, mas gastava energia para caramba. Ele me arranjou leite fortalecido, arranjou aveia, arranjou fubá fortalecido que vinha para o Brasil pela Aliança para o Progresso, que era um projeto dos Estados Unidos, que mandava aqui para o Brasil. Olhou para mim e falou assim, quem é teu professor de educação física? Eu falei, é o Aldo. Eu vou conversar com ele e ele vai passar a dar treinamento para você todos os dias de manhã. Né? Aquilo para mim foi uma surpresa. Nossa, Djalma. E posso contar uma para você? Eu não tinha tênis, porque meu pé era 46, não tinha. Era muito difícil, né? Não tinha mesmo. Não tinha tênis coberto no meu pé. E como você fazia, Djalma? Descalço. Descalço. Tempo assim frio, eu ia treinar descalço. Nossa, Djalma. Meus pés doíam, que era uma loucura. Nossa, Djalma. Sabe? Mas eu fui aprendendo e tal. E fui fazendo, né? Ia lá fazendo, errava, acertava. Um dia eu estou no intervalo da aula, estava de tarde, eu fui tomar água no bebedouro, chega um moleque do meu lado e falou assim, que idade você tem? Eu falei, 13 anos. Você joga basquete? Eu falei, aprendi alguma coisa. Daí ele virou para mim e falou assim, você não quer jogar no Santos? Ah, meu Deus, a hora que falou aquilo, meu coração saiu pela boca. Santos? Nós estamos precisando de gente alta lá, que nosso time é muito baixinho. Aí eu falei, como é que eu faço? Ele falou, amanhã tem treino, a gente sai direto aqui da escola e vai para lá. Né? Aí, fiz a minha mãe, fui lá conhecer, saí da escola, passei na casa dele, ele pegou algumas coisas para ir, e lá fui eu. Cheguei lá, o técnico gostou de mim, né, porque viu meu tamanho, me pôs lá para treinar com a molecada. Eu não sei do porquê, mas deu tudo certo. Sabe, eu cheguei lá e fiz tudo certinho. Incrível. Incrível. Nossa, né? Djalma. Eu tenho até a foto do meu primeiro jogo, lá com a camisa do Santos, né? Direitinho. E dali, a coisa foi indo, né? Para você ter mais ou menos ideia, eu com 13 anos tinha 1,90 m, a molecada com 13 anos tinha 1,5 m. Né, Djalma? Aí eu fui pegando o jeito, fui me destacando na equipe. E um belo dia, teve um amistoso nosso contra o Pinheiros, lá em São Paulo. O Pinheiros tinha uma tradição de formação de atleta assim, enorme. E nós chegamos lá para o jogo, assim, para mim, mais um jogo, eu nem me preocupei com nada. Só que eu chamei a atenção no jogo. Né? Quando o pessoal me viu jogando, eu fazendo as coisas, tal, não que eu tivesse uma técnica muito apurada, mas eu pulava muito bem e pegava muito rebote. Terminou o jogo, um diretor veio conversar comigo, queria de qualquer jeito me levar lá. Aí o próprio técnico daqui falou, olha, não venha, porque eles não têm estrutura para ter você aqui, espera mais um pouquinho. Aí no ano seguinte me convocou para uma seleção paulista, na minha categoria. Nossa, Djalma. Eu não fiquei na seleção, mas eu me destaquei e pedi uma chance para ele. Ele me deu mais uma semana de chance para eu poder arrumar um clube em São Paulo e deu certo. Nossa, Djalma, que legal. Aí eu embalei, né? E, como eu te falei, eu aprendi muito rápido as coisas, né? Então, assim, a princípio tive algumas dificuldades de adaptação, mas com o tempo eu fui crescendo. Tanto é que eu entrei na equipe para ser mais um. E em questão de 2, 3 meses eu era titular da equipe. Nossa, Djalma, que tal? Aí peguei várias seleções infantis, seleção juvenil, fui convocado para a seleção brasileira juvenil e por aí fui. E fiz uma carreira de 20 anos. Nossa, Djalma, que legal. De 20 anos. Dinheiro eu não ganhei muito, né? Mas consegui fazer uma faculdade, eu consegui me tornar uma pessoa
conhecida e respeitada. Cheguei a jogar em Santa Catarina, né? Ser campeão lá, fui campeão em São Caetano, né? Então, assim, tenho muitos títulos que eu consegui, mas eu paro para analisar e falo assim, por que eu consegui isso? Aí eu me pensei bem, falei, pô, porque eu me entreguei de corpo e alma, né? E o interessante é que mesmo depois que eu parei de jogar, sempre surgiu um convite para ir jogar em algum lugar, sabe? Nossa, que legal, Djalma. Né? Hoje já não dá mais porque as dobradiças estão enferrujadas, né? Já não contribui tanto, mas assim, mantenho contato com meus amigos pelo WhatsApp, a gente se fala praticamente toda semana. Sempre tem um ou outro que às vezes está fora do radar, que a gente acha e troca as figurinhas. Hoje muitos deles têm filhos que jogam. Que um deles, legal, inclusive, Djalma. um deles foi até, o filho foi para a Olimpíada agora. Nossa, né? que bacana, Djalma. E a gente, como amigo, a gente torce pelo filho do cara. Sim, né? é muito legal, E é isso, né? Falei, caramba, de repente, assim, há oportunidade, Sim, você sente que o seu coração bate forte. tem que ir, né, Djalma? Tem que ir, às vezes, Nossa, assim, Djalma. para não se arrepender, porque tem uma hora que, Sim. eu podia ter feito, eu podia ter ido. Essa é a pior sensação, Djalma. Eu poderia ter feito aquilo, né? Isso é horrível sentir isso, né? Eu sempre digo, eu fiz. Deu certo? Não sei. Não deu? Tudo bem, a gente faz outra coisa. Sim. Você entende? A gente vai para outro caminho, né? E isso me fez muito bem, né? Porque, de repente, hoje eu falo de vários assuntos, mas eu não falo na teoria, eu falo... Na prática, porque você viveu, né, Eu Djalma? vivi. Você sabe o que você está falando, Eu né? sei, sabe? E o gostoso de tudo isso é o seguinte, é você ter deixado alguma coisa concretizada. Sim. Você tem hora que eu olho e falo, caramba. Teve um dia que eu tive uma surpresa, eu fui separar os documentos, né? Tinha coisa que precisava jogar fora e tal. Aí, de repente, eu abri uma pasta em que eu guardo os documentos como certificados, essas coisas todas. A hora que eu vi um monte de certificado que tinha, eu parei para pensar, falei, caramba, cara, tudo isso, eu nem percebi que eu fui colecionando isso com o passar do tempo, né? Certificado de palestras, de alguns cursos que eu fiz. Eu falei, Deus do céu, a gente não olha. Não olha. Não tem nem noção de tanta coisa que a gente já fez, né, Djalma? Só parando para olhar para trás mesmo, né? Isso, e depois que você olha, você fala, caramba, né? Cada certificado desse é uma história. A história é um momento, né? E é legal porque, assim, aquilo tem valor para mim, talvez não tenha para outras pessoas, mas, assim, como eu te falo, falar de cada um deles é falar com a propriedade de quem viveu. Sim. Você entende? E para mim, assim, eu guardo no coração, né? Porque, assim, são glórias passadas, mas, assim, é a minha história. É a sua história. E é o que importa. O né, que importa, o resto não vai fazer diferença nenhuma. Sim. Você entende? Dormir com essa sensação de que realmente eu estive lá. Sim. Isso é tudo, né, Djalma? Isso é tudo. Para mim, assim, o gosto da vida é isso. Sim. Né? Falar, eu estive. Que você viveu, você se arriscou, você se permitiu, né? Eu acho que é isso, a vida é isso. A gente tem que se permitir ao novo, né, Djalma? Isso. Tropecei, caí, levantei, sabe? Me machuquei, passei por cirurgia, não passei, sabe? Sim. Tive medo. Sim. Assim. E tá de pé, né, de pé. Djalma? Isso dói, mas passa logo, né? Assim que a mamãe fala. É isso mesmo. Poxa, Djalma, eu gostaria de agradecer você, essa oportunidade, esse momento que vai ficar para sempre gravado no meu coração. Muito obrigada por sua palavra, por compartilhar todas as suas experiências, né? Eu estou muito feliz pelo lançamento do seu livro, eu desejo para você todo sucesso e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está te ouvindo, assim, de coração para coração. Olha a responsabilidade que você arrumou para mim. Né? Na realidade, não é bem mensagem. Acho que ter amor a si próprio é muito importante. Você entende? Entenda que a vida é como se você estivesse escrevendo um livro. Todo dia tem uma página nova para ser escrita. Sim. Né? Agora, pense bem, o que você gostaria de deixar? Um livro só de queixas, reclamações, justificativas, ou um livro que as pessoas possam olhar e ter vontade de ver a próxima página? Sim. Saber o que tem ali de interessante. Eu ficaria com a segunda opção. Você entende? Não é esconder que a gente sofre, que tem dores, tem dúvidas. Não, nada disso. Mas seja franco. Sim. Está doendo? Dá. Doeu. Perder alguém? Chorei. Né? Caí, machuquei? Doeu. Mas eu continuei e, de repente, assim, esse livro ele tem que ser escrito, sabe, com a própria mão.
sabe? Tem que ser escrito à mão. Porque quando você põe a mão, você põe vida. Sim. Você entende? Então, viva a sua própria vida. Não se preocupe com likes, não se preocupe com aprovação, não se preocupe com cirurgia plástica para mudar isso, mudar aquilo. Você tem que mudar o seu interior. Sim. Né? E outra coisa, há sempre a segunda chance. Há sempre a chance de melhorar. Isso, para mim, é a bandeira. E é por aí que a gente vai, pelo menos para mim. Sim. Não sei se vai dar certo para todo mundo, mas para mim, até agora, tem dado certo. Né? E é por aí que a gente segue. Tá bom. Obrigado, Lídia. Muito obrigada, mesmo. Djalma. Que Deus te abençoe. Obrigada por tudo. Eu desejo para você todo o sucesso do mundo, tá bom? Muito obrigado mesmo, de coração. Que Deus te abençoe sempre e para sempre. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado. E o livro é para você. Obrigada, O livro é pra você, que legal. trouxe. Eu sei que vai dar briga na tua casa, que teu pai e tua mãe vão querer pegar, eu sei disso. Mas, no momento, que só legal. posso dar uma. Poxa, muito obrigada, Tá bom? Djalma. Obrigada de coração. E de coração também peço para divulgar, porque assim, eu não quero ser famoso, eu quero formar leitores, é diferente. Sabe, eu quero que as pessoas gostem daquilo que eles têm. Sim. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada, Djalma. Obrigado. Gratidão. E um brinde. Um brinde. Gratidão, Djalma. Obrigado mesmo. Obrigada.